Aqui na lei número 9, olha aqui, ó. Lei número 9 aqui desse livro, certo? Cara, já passamos por poucas e muitas e boas, né? Fomos a primeira lei Mastermind, depois o objetivo central definido, depois autoconfiança, né? Depois confiança em si mesmo, depois o hábito da economia, depois iniciativa e liderança, depois imaginação, entusiasmo, autocontrole. E hoje vamos falar sobre a nona lei de Napoleão Hill e, para ele, a lei mais importante. Essa é a lei mais importante de Napoleão Hill, certo? Essa é a lei mais importante de Napoleão Hill, tá? E veremos hoje se de fato os fiscais de cabelo estarão aqui para nos atormentar, porque todos os dias reclamaram e hoje estamos com o cabelinho na régua, como diria a turma aí. Que doideira é essa aqui, mano? O que? Aguinha com limão. Você consegue tomar daí? Sim. Não, é um canudo. Doideira. Loucura, hein? Vamos lá. Essa aqui é a lei mais importante, tá? Vai ser com certeza, se você aplicar de fato o que tá aqui, vai ser a live mais importante de todas as 16, com certeza, tá? Para mim é a lei, uma das leis, né, que me fizeram crescer realmente na minha vida, tá? E espero que você receba esse presente também de bom grado, espero que ajude você na sua vida, nos seus negócios, na sua família, tá? A lei é o hábito de fazer mais do que a obrigação, né? Em inglês, né, se fosse pegar a tradução exata, não seria bem assim, seria habit of doing more than paid for, né? Hábito de fazer mais do que você paga para fazer, tá? Então, qual que é a lógica? A lógica é, né? Existem duas pontas aqui. Existe uma ponta que paga e existe uma ponta que recebe, tá? Isso daqui faz sentido, essa lógica? Não. Existe uma ponta que paga e uma ponta que agrega valor. Essa é a lógica, tá? Então você não recebe, né? Você não recebe para fazer, você recebe para agregar valor, tá? Então essa aqui é a primeira inversão importante. Você não recebe para fazer, você recebe para agregar valor, tá? Logo, se você recebe para agregar esse valor, caso você agregue um valor superior, existe um desconforto, existe um descasamento entre o que você é pago para fazer e o quanto você agrega de valor, tá? E se você tiver um ambiente correto, é questão de tempo para você crescer. Então a frase do dia é uma frase direta de Napoleão Hill e a frase é: o homem que faz mais do que lhe é pago, em breve será bem pago pelo que faz, tá? Então olha só, o homem que faz mais do que lhe é pago, em breve será bem pago pelo que faz. Então, olha que lógica interessante, tá? Ontem eu fui... Imagina assim, ó, deixa eu fazer uma introdução. Eu, geralmente, quando eu faço alguma publicidade, uma palestra, né, eu vou abrir alguns preços para vocês, tá? Uma palestra minha, ela geralmente fica entre 80 mil reais e 150 mil reais, uma palestra minha, certo? Uma publicidade minha geralmente oscila entre 100 mil e 150 mil reais, alguma coisa assim, tá? Obviamente depende muito, né? Às vezes chega a 1 milhão se for um negócio muito do meu segmento, a maioria das vezes eu não faço. Então imagina só, ontem eu fui para BH, fui dar uma palestra e lá, né, tem uma pessoa, né, que eu conheço, que eu não conheço na verdade, mas sei que existia, né, que era um cabeleireiro super famoso, tá? E esse cabeleireiro, né, chamava Seu Elias. E aí eu mandei um WhatsApp pro meu grande amigo que deve estar aqui na live, né, que é o Rick Chester. Deixa eu dar os comentários um pouquinho, já volto aqui. Aí mandei um WhatsApp pro Rick Chester, né? A pessoa que estava comigo me lembrou disso. Mandei mensagem pro Rick Chester. O Rick mandou mensagem pro Seu Elias e o Seu Elias, ele foi até o hotel que eu tava e cortou o meu cabelo e fez a barba lá. Olha só, eu não esperava, né, que ele fosse fazer isso de fato. Ele é um cabeleireiro famoso e tal. E ele foi até lá e fez isso. Ele precisava ter feito isso? Não, ele não precisava ter feito isso. Mas pelo fato de ele ter feito isso, eu
Ao invés de fazer, de eu pegar e, cara, e sei lá, e simplesmente só mostrar que eu cortei o cabelo, não, eu prestigiei ele, né? E eu mostrei para todo mundo que de fato esse cara agregou na minha vida de alguma forma. Por quê? Porque ele fez muito mais do que eu esperava. Ele me surpreendeu, tá? E não só me surpreendeu, como tem você sabe disso, mano, tem um exercício que eu faço na palestra às vezes, que eu faço uma brincadeira com R$100. Então eu mostro R$100 e faço um desafio na palestra e geralmente alguém ganha R$100. E aí eu não tinha dinheiro trocado, aí eu pedi pro seu Elias e ele falou, pô, peraí, ele me deu R$100. Tô devendo R$100 pro seu Elias aí. Olha só, preciso pagar o seu Elias. Então ele fez muito mais, né, do que de fato ele é pago para fazer, ele agregou um valor, né? Por isso eu prestigiei ele muito mais. Então o que a gente vai fazer na live de hoje? Bom, a gente vai falar sobre por que fazer mais que sua obrigação é uma das leis mais importantes do livro, alguns aconselhamentos de Napoleão Hill, como aplicar isso na prática nos negócios e o extra mile nos investimentos e no dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o Pá Aguiar falou, ele faz isso com muita gente, top demais. E aí vamos pensar, ele faz isso com muita gente, então ele anda o extra mile, ele anda a milha extra, ele faz mais do que ele é pago para fazer para muita gente. Será que é por isso que hoje ele é um dos maiores? Será que é por isso que hoje ele é um dos maiores cabeleireiros? Será que é por isso? Porque você entra no Instagram dele, tem lá 700 mil seguidores. É um cara que corta cabelo, jogador de futebol e etc. Eu só fiquei sabendo dele por causa da milha extra que ele encaminha, né, em relação à vida dos outros. Então será que é por isso? Provavelmente é. Provavelmente é. Entende? Provavelmente é. Então já está aqui um primeiro exemplo prático do que aconteceu ontem. Depois, vamos lá. Tem três tipos de profissionais, tá, gente? Tem três tipos de profissionais. Três tipos de profissionais. A gente tem o profissional que faz tudo que é permitido e o profissional que faz tudo que é proibido. Então imagina, você tem sempre uma pessoa que faz tudo que pode, tudo que ela é mandada para fazer, sempre. Né? Então tem aquela pessoa que, sabe o pau mandado do chefe? Aquele lá que pega e faz exatamente tudo que é o combinadinho. Essa pessoa aqui, ela geralmente não vai crescer numa organização. Ela não vai crescer porque ela faz exatamente combinado. Então, se você faz exatamente combinado, a lógica é, eu estou te pagando para fazer o combinado. Se eu estou te pagando para fazer o combinado, para que você deve crescer se você está fazendo exatamente o combinado? Tá de olho, né, Lucão? Vai vendo. O Lucão é engraçado demais. Agora, olha só, estou de olho em você também, Lucão. Você acha que eu não estou de olho não, cara? Fica esperto, hein? Agora, você tem um profissional que faz tudo que é proibido. O que é o profissional que faz tudo que é proibido? O que faz tudo que é proibido é aquele que faz exatamente o contrário do que lhe é pedido. Se o profissional faz o contrário do que lhe é pedido, ele vai ser demitido. Vocês concordam? Então, o cara faz tudo o contrário do que o chefe manda. Tudo o contrário do que o chefe manda. Caraca, se isso daqui acontece, esse cara vai ser demitido. O outro faz exatamente o combinado. Então, ele já está ganhando o combinado. Cara, como que você vai, de fato, crescer de alguma forma? Existe um terceiro profissional. Existe um profissional que ele faz o opcional. Ele é aquele que faz tudo que é pedido e também faz coisas que não é pedido. Existe uma intersecção aqui no meio. É o profissional que faz o opcional. Esse daqui, ele cresce na organização. Esse aqui cresce na organização. Tá? Então imagina, né? Quando eu era garçom, né, no Outback, eu lembro que eu trabalhava como garçom, eu fechava as lojas do Outback muitas vezes, porque como eu estudava na época, eles me botavam nos piores horários. Quem trabalha mesmo no Outback, né, como um ganho de vida e tal, essas pessoas trabalham de dia de semana também. Eu trabalho no Outback de sexta, sábado, domingo e feriados. E aí eles me botavam para fechar, então eu ficava até 3 da manhã, limpava as mesas, né? O chão não lembro se eu limpava, eu acho que não. Eu limpava as mesas, fazia as reposições e tal, 3 da manhã eu fechava, né? Só que aí, isso aqui era o combinado, era o que era o combinado, era pago fazer isso. Só que durante esse período, eu decidi fazer o opcional também. O que é opcional? O opcional foi eu estudar além do combinado. Isso daqui me fez crescer, tá? Então, sempre o que vai te fazer crescer é o opcional. É aquela coisa diferente. É aquela pequena faísca que vai fazer as outras pessoas
se espantarem em termos de expectativa com você, tá? Então, se você é um estagiário e você quer ser promovido, cara, você não deve se comportar como estagiário, não é? Primeiro você age como analista e aí depois você é pago como analista. Você não primeiro é pago como analista e fala, não, agora eu vou agir como analista. Não, primeiro você age como analista e aí você vira analista. Aí depois você começa a agir como gerente, ter responsabilidade como gerente, aí você vira gerente. Né? Isso deve acontecer no passar do tempo. Você começa a agir como quem tem responsabilidade de sócio, você vira sócio. No Grupo Primo foi assim. Né? Tem várias pessoas que você já devem conhecer aqui, né? Mais das antigas do Primo, tipo o Kaique, o editor, né? O Lucão que estava aí do podcast, né? E tem vários outros. Esses daí, eles não viraram sócios do grupo e aí passaram a pensar como sócios. Eles já agiam como sócios. Então se preocupa com o custo, se preocupa com cultura, né, da empresa, vai dar puxão de orelha nos outros, mesmo não sendo sócio. De repente, eles já tinham responsabilidade de sócio, aí eles só passaram a se ajustar através da sua remuneração. Tá? Então é sempre assim. Então você quer ver um exemplo interessante? Pensa na vida amorosa. O que vocês fizeram no Dia dos Namorados? O que vocês fizeram no último aniversário da sua namorada, ou do seu namorado, ou da sua esposa, do seu marido? Tá? Você surpreendeu a pessoa? Tá? Porque imagine que no aniversário da sua esposa o combinado é levar ela para jantar. Certo? Aí o combinado é levar ela para jantar. Só isso. Aí você chega na janta e você dá um presente. Aí a pessoa, às vezes, tem uma expectativa no presente. Mas se o combinado era só uma janta, cara, você dá um presente, você fala, putz, você deu um presente, nossa, obrigado e tal. Aí, imagina que você... o pessoal falando sacanagem, tão solteiros, é por isso? Nossa, deu mó bad, turma. Pô, nada, não tenho namorada, os caras chorando já no chat. Pô, desculpa aí, turma. Caramba. Mas pega o exemplo aqui. Pega o exemplo, né? Então imagina que o combinado era... Então imagina vocês solteiros, eu vou falar pra vocês solteiros então. Então, no Dia dos Namorados, você fala, putz, cara, não vou fazer nada. Aí chega uma pessoa que você tava apaixonado. Não, isso aqui não vai fazer sentido. Vamos voltar para aquele exemplo, gente. Aí você tá lá no jantar, você deu um presente para ela. Ela fala, meu Deus, você me deu um presente, caramba. Você surpreendeu ela, porque ela não estava esperando um presente, tá? E aí quando ela chega em casa, tem mais um presentinho para ela na cama, ou alguma coisa assim. Quando tem um outro presentinho... Gostei. Você gostou? Boa ideia? Aí... Eu cuspi no prato e comeu, né? Tá bom. Aí você chega em casa e tem um presente na cama. Ela não esperava um presente na cama. Ela não esperava. Falou, o quê? Tem mais um presente? Pode ser o menor dos presentes. Pelo fato de ser algo que ela não esperava, isso aqui vai gerar um resultado tão grande, porque ele foi muito maior do que a expectativa. Tá? Muito maior do que a expectativa. E isso daqui é o extra mile. Isso daqui é o que muda de fato a vida. É fazer uma coisinha a mais. Uma coisinha a mais. É ser surpreendido. Tá? É surpreender. Poxa, você vai na casa de um amigo e o combinado é levar um vinho. Você leva um vinho, ele fala, muito obrigado, pô, valeu, tamo junto, vamos tomar um vinhozinho? Aí você pega e você traz um vinho de 20 mil reais, por exemplo. Ele vai olhar pro vinho e falar, meu Deus! Por quê? Porque ele não esperava. Né? Ou se você levar um vinho e você leva um presente para casa dele. Ele vai falar, nossa, muito obrigado! Por quê? Porque ele não esperava. Então o extra mile é sempre o que gera a sensação do wow, do caramba, nossa, obrigado, que incrível. É sempre isso. É surpreender. O extra mile surpreende. E quando você surpreende, você tira o melhor das pessoas. Tá? Agora o contrário também é verdadeiro. Então... Eu estava ontem refletindo, olha que legal isso, amor. As minhas maiores frustrações na vida, elas não vieram do dinheiro que eu perdi. Elas vieram do dinheiro que eu não ganhei. Elas não vieram do dinheiro que eu perdi. Elas vieram do dinheiro que eu não ganhei, mas esperava ganhar. Olha que loucura. Né? Então imagina, teve uma vez na minha vida, acho que era 2017,
acho que era 2017, eu fiz um negócio que eu imaginei que ia ganhar 10 milhões de reais. Eu imaginei que ia ganhar 10 milhões de reais. No final das contas, eu perdi 500 mil reais. Eu pensei que ia ganhar 10 milhões, perdi 500 mil. Cara, minha frustração foi gigante, certo? Aí teve um outro momento onde eu pensei que ia faturar muita grana, faturei 600 mil reais, certo? Me doeu muito. Agora, já teve vez que eu esperava que não ia fazer nada, fiz 50 mil reais e fiquei muito feliz. Então, onde está a lógica aqui? A lógica está na sua expectativa. Então, a sua frustração é diretamente proporcional à sua expectativa menos a realidade, tá? Então, tem gente que está sendo muito bem paga, mas esperava ser muito mais bem paga ainda. Logo a vida dela vira uma desgraça. Então, às vezes a sua vida é incrível, você olha para o lado e fala, caramba, que lixo de vida. Por quê? Não porque a sua vida está ruim, mas porque a vida do outro está boa. Então você começa a colocar expectativa nas coisas, né? Todos temos expectativa. O ponto é, a gente não pode colocar expectativa na coisa errada. Se a gente coloca expectativa na relação entre nós e o outro, né? No diferencial da relação, a gente sempre vai estar frustrado. A gente sempre vai estar frustrado, tá? E aí, vou te dar um pequeno exemplo de como o Extra Mile ele pode te enriquecer, por exemplo. Com um pequeno esforço a mais. Imagina que você ganha, sei lá, 3 mil reais por mês e aí você gasta 2.600 reais por mês. Você trabalha 250 horas por mês e sobra 400 reais por mês. Tá? Então você trabalha 250 horas por mês e sobra 400 reais por mês. Tá? Hoje, numa noite trabalhando com um barman bem trabalhada, você consegue ganhar 200 reais. Porque na minha época você ganhava de 80 a 150 reais como barman, né, quando era barman. Pô, hoje você deve conseguir uns 200 reais por noite. Então, trabalhando 250 horas, eu ganhava 400 reais líquido. Não é? Se eu trabalhar 2 noites, ou seja, eu vou dizer 16 horas, eu ganho mais 400 reais. Então presta atenção, 250 horas trabalhando me geram 400 reais líquido. Se eu trabalhar mais 16 horas, eu gero mais 400 reais líquido. Ou seja, se eu trabalhar 16 horas a mais, eu vou dobrar o meu ganho líquido. E se eu dobro o meu ganho líquido, eu posso investir o dobro, trabalhando só 16 horas a mais. Então, trabalhando menos de 8% a mais, eu ganho 100% a mais. Essa é a diferença de ganho líquido. Tá? Então, na vida, esse pequeno esforço extra, ele é o que gera a grande diferença. Porque isso aqui é o que muda o jogo, começa a ficar assimétrico para você. Começa a ficar assimétrico. Tá? Então, imagina que você chega às 9 horas da manhã, você vai embora às 6 horas da tarde, por exemplo. E aí você tem vários tipos de cultura hoje. Você tem aquela cultura que fala que absurdo, tá louco, tem que chegar às 9 horas e tem que ir embora às 6 horas. Né? E aí, você já trabalha das 9 às 6, né? Aqui dá, sei lá, 9 horas de trabalho, 1 hora de almoço, 8 de trabalho, né? E aí você fala, não quero chegar meia hora mais cedo. Não quero trabalhar meia hora mais. Porque esse é o combinado, não quero ser explorado pelo meu patrão. Aí, se você chegasse todos os dias meia hora mais cedo, você ia trabalhar meia hora a mais, ou seja, 30 minutos a mais, em relação a 9 horas do seu dia. Tá? 30 minutos a mais. Esses 30 minutos a mais iriam te fazer ser um pouco mais produtivo, ser mais organizado, ser reconhecido pelos seus líderes e pelos seus liderados com a pessoa que impressiona, uma pessoa que faz mais do que o combinado. Será que você não ia crescer? Pode ser que você não cresça. Pode ser que você não cresça, nem todo ambiente é meritocrático, nem todo chefe é legal, nem todo negócio está indo bem. Mas meia hora a mais de esforço por dia não vale a possibilidade de você talvez crescer no seu negócio? Caraca! Pô, das 5 horas da tarde, o primo falou aí, das 5 horas da tarde, minha funcionária bateu o ponto. Cara, você tem noção do que é meia hora a mais na sua vida por dia? Pode não dar em nada, mas é assimétrico, porque pode só aumentar o seu esforço em 30 minutos
ou pode mudar o seu ciclo de vida, de fazer começar a crescer. Tá? Então isso daqui, gente, é um exemplo prático. É um exemplo prático. São pequenas coisas, o extra mile, que vão te fazer crescer. E eu te pergunto, na família, no trabalho, na saúde, você faz o melhor ou você faz o possível, né? Então você faz só o que é possível ou você faz o melhor? Não o melhor do mundo, né? Não é melhor do mundo, é o seu melhor. É o seu melhor, né? Então, vou te dar um exemplo curto aqui. Na live, você viu que o número a gente entra 5 e 6 vai aumentando? Começa lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Vai subindo porque as pessoas vão acordando. Por quê? Porque tem o snooze. Fala a verdade aqui, quem que aperta um snoozezinho aqui antes de entrar na live? Aí tem o snooze, não é? Então, as pessoas vão entrando 10 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, 30 minutos atrasado. Pô, olha só, 10 minutos mais cedo que você acorde, talvez seja condizente para você receber aquele insight que ia mudar a sua vida, né? O pessoal está falando Cortella, porque eu tô falando igual a Cortella, meu. Muita gente tá falando que eu tô falando igual a Cortella. Agora eu vou falar igual a Cortella. Porque, imagina, às vezes você aperta o botão do despertador e você aciona o snooze. Tu aciona o snooze, mas às vezes esses 10 minutos que você estava dormindo eram exatamente aqueles 10 minutos onde viria o grande insight que mudaria o rumo da sua vida. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos assim que ele fala, né? Então isso aqui se aplica na vida, cara. Pô, será que 10 minutos, cara, não vale o risco de receber um insight, né? Será que num evento, exatamente aquele momento onde você levanta para ir ao banheiro, não é exatamente aquele momento onde viria um insight que eventualmente mudaria a sua vida? É um esforcinho a mais. É um negócio a mais, cara. É o extra mile. O extra mile é assimétrico, cara. Sabe o que é assimétrico? Assimétrico é quando é desproporcional. Então, o extra mile é um esforcinho a mais que pode trazer algo muito maior. Algo muito maior. Tá? Então é isso. Agora, vamos lá. Primeiro conselho do Napoleon Hill. Primeiro conselho do Napoleon Hill é: nos negócios existem basicamente duas maneiras de agregar valor, né? Jogue a âncora. Isso daqui é o que... Por que você tá rindo? Não, é que eu já mandei um Cortella aqui. Momento Cortella. Nossa, só chegou agora. Hã? Não, é que eu... O primeiro conselho da Napoleon Hill é: jogue a âncora, tá? Então, nos negócios, tem basicamente duas maneiras de você agregar valor. Duas maneiras de você agregar valor. Então, é tão simples quanto que eu vou falar e é tão simples quanto você pode fazer. Tá? Você primeiro precisa entender, tá, que existe uma linguagem do dinheiro, né? Então, se você abre um livro aqui, ó, tem esse livro aqui. Se eu der esse livro na sua mão, você vai conseguir ler? Será que você vai conseguir ler? Bom, talvez não. Por quê? Porque está em inglês, né? Então, se você pegar e abrir aqui esse livro, você vai ler aqui: The young machinist sold his half interest in the business. Cara, você vai conseguir ler? Talvez não, porque você não entende inglês. Agora, se você entender inglês, você vai ler esse livro. Então você vai conseguir compreender as informações que estão aqui dentro, não é? Se eu pegar e te dar esse livro aqui para ler, é o material didático do 1000 ao milhão 4.0, tá? Que, aliás, infelizmente, encerrou o desconto de R$1.000 ontem, tá bom, gente? E hoje o desconto é de R$500, isso aqui vai diminuindo, tá bom? Então, parabéns para quem aproveitou ontem o desconto, para quem tomou uma decisão rápido, mas hoje temos um desconto também de R$500, diminuiu, tá? Quem faz parte da mentoria, manda uma maçãzinha aí só para eu saber quem se inscreveu e deixa eu seguir aqui a live. Então, olha só, se você abre esse livro aqui, material didático, você vai começar a ler aqui. Sei lá, decisão de alto impacto, redesconto bancário, performance recente, taxa de desemprego, né? Magic number, linear exponencial, preço da cota sobre dividendos,
cara, fundo de tijolo, fundo de compra e venda, você vai conseguir entender. Por quê? Porque você fala português. Porque você sabe ler, não é? Então, olha a lógica. Para você compreender um livro, mesmo que ele tenha todas as informações necessárias lá que podem mudar a sua vida, você vai precisar saber essa linguagem, saber o português, saber o inglês. E nos negócios existe uma linguagem também. Existe uma linguagem que é o que eu chamo de linguagem do dinheiro. Existe a linguagem do dinheiro. E a linguagem do dinheiro, ela é tão simples quanto você entender que a criação de valor alheia vai te permitir reter uma parte desse valor contigo. Então você pode agregar valor hoje no seu trabalho de duas formas. Então imagine o seguinte, você combina, né, com o seu chefe que você vai entregar alguma coisa para ele. Você combina, chefe, vou te entregar esse relatório na quinta-feira. Chefinho, quinta-feira, 10 da manhã, eu te entrego esse relatório. E aí ele cria expectativa, você alinhou com ele que você vai entregar na quinta-feira para ele o relatório. E aí o que acontece? Termina a quarta-feira, que é hoje, e eu mando o relatório de dia e falo, chefinho, o relatório está no seu e-mail. Fala, já? Já está no seu e-mail. Você superou a expectativa do chefe, você superou a expectativa da pessoa. E às vezes não só do chefe, isso aqui pode acontecer também com o seu time. Então você ancorou no seu time uma expectativa e você entregou algo a mais. Tá? Então logo você superando a expectativa vai gerar um encantamento, né? E uma percepção de valor diferente dentro do que você fez. Então se você entregou um relatório no prazo, você vai ser avaliado pelo combinado. Se você entregou um relatório antes do prazo, você vai ser avaliado pela expectativa que foi superada. Tá? Com o cliente é a mesma coisa. A segunda forma de você agregar valor é você entregando mais do que foi combinado. Então você combina com o seu time, né? Ou melhor, você combina com o seu cliente, né? Então vou dar o meu exemplo. Eu combino com o meu cliente que ao longo de 12 semanas eu vou ter aulas ao vivo aos sábados, né? E elas vão ser suficientes para o meu cliente se transformar. E combino que o meu cliente vai ter um material didático, né? Que vai ser esse material didático aqui. Então esse aqui é o combinado com as pessoas da mentoria, né? Eu vou pegar, vou dar um material didático desse, vou ter 12 aulas aos sábados, ao vivo, essa é a expectativa. E na prática, eu supero todas as expectativas, porque todas as lives eu crio materiais diferentes, eu crio planilhas junto com as pessoas e mando, né, esses materiais, eu chamo pessoas para entrarem ao vivo e fazerem perguntas, eu faço aulas com professores convidados, a gente faz aulas no meio da semana que não estavam combinadas, eu dou presentes, a gente faz caneca, a gente faz camiseta, sei lá o quê. Então as pessoas não estavam esperando isso, logo superamos a expectativa. Então o mundo, a linguagem do dinheiro, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com entregar antes da hora, entregar mais do que o combinado, entregar algo que tem mais valor do que o combinado. Isso daqui gera o efeito wow. O efeito wow é o que faz você perseverar no mundo dos negócios e conquistar alguma coisa, tá bom? O segundo aconselhamento de Napoleão Hill. Segundo aconselhamento de Napoleão Hill. A Vilma perguntou, quem já está no curso pode assistir? Olha, o curso, a primeira aula começa no dia 9, tá? Primeira aula ao vivo, mas já temos materiais disponíveis para quem já se inscreveu. O segundo aconselhamento de Napoleão Hill é saia do ciclo infesto. Saia do ciclo infesto, aqui é onde a maioria das pessoas se encontram no Brasil. O ciclo infesto, ele é algo onde provavelmente vocês vão conhecer muitas pessoas ao redor de vocês que fazem parte. Então, vocês possivelmente não fazem parte disso, porque vocês estão acordando às 5 da manhã para assistir uma live de conteúdo, tá? Para vocês de alguma forma investirem na vida particular de vocês, tá? Vocês estão acordando cedo porque acreditam que isso daqui vai tornar a vida de vocês melhor, porque vocês acreditam que existe algum prêmio a ser recolhido a acordar cedo e participar disso, né? Hoje, no nosso 9º dia consecutivo. Agora, existem pessoas que não têm essa mentalidade.
Elas só teriam a mentalidade de acordarem se elas estivessem sendo pagas para fazer. Então olha como a lógica se inverte. Tem gente que, de fato, né, tem uma mentalidade onde eu só vou acordar às 5 da manhã se me pagarem para acordar. Não é? Essa daqui é uma mentalidade que não vai te ajudar a construir patrimônio. Porque a mentalidade de primeiro garantia e depois trabalho é uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de emprego. Né? Agora, se você inverte essa mentalidade, a mentalidade de primeiro trabalho e depois a garantia, é quando você encontra a simetria. É onde está o empreendedor, é onde está o mundo dos negócios, onde está as ações. É onde você primeiro trabalha, depois você tem garantia. Então o empreendedor, ele trabalha sem garantia, não é? Ele trabalha sem garantia, ele pode quebrar. E se ele quebra, né, ele se esforçou e não recebeu nada em troca. Pelo contrário, ficou com contas a pagar, dívidas e uma série de outras coisas. Agora, se você tem a mentalidade de primeiro ter a garantia e depois o trabalho, você vai ser um assalariado e que dificilmente vai crescer, certo? Então essa é um pouco da lógica, não é? Então para pensar, né? O empreendedor é aquele que geralmente constrói mais patrimônio, mas você dificilmente vê um assalariado quebrado. Um empreendedor ele pode quebrar e ficar devendo, certo? Então como funciona o ciclo infesto? O ciclo infesto é assim, né? Você geralmente tem alguém que trabalha numa empresa, vê se você conhece alguém assim ao seu redor. Você tem alguém que trabalha numa empresa, né? E alguém que trabalha numa empresa e não faz mais do que obrigação, tá? Essa pessoa não faz mais do que obrigação, essa pessoa não cresce. Se essa pessoa não cresce, né, essa pessoa reclama que ela não está no ambiente meritocrático. Então a pessoa, às vezes fala, eu não cresço no negócio, tá louco? Aí eu não cresço, aí eu falo, o ambiente que tá ruim, não eu. Eu não cresço porque eu não faço o combinado, ou um pouco mais que o combinado, né? E de fato, como eu não cresço, eu reclamo que o problema está na empresa, não em mim. E eu digo que o ambiente, ele não é meritocrático. E aí eu decido sair da empresa, quando eu recebo uma primeira proposta, eu mudo de empresa, vou para outra. E lá eu começo a trabalhar na empresa, eu não faço mais que obrigação, aí eu não cresço, aí reclamo que eu não estou no ambiente meritocrático. E aí de fato eu vou pulando de galho em galho e eu vivo uma vida completamente infeliz, achando que o problema está no sistema, está nas empresas, está nos outros, mas nunca comigo, tá? E aí o sábio falou, mas tem empregador ruim também, né? Claro que tem, sabe? Mas você pode mudar de ambiente, tá? Então é claro que é mais difícil para alguns, né? Para alguns o esforço é descomunalmente maior, tá? Mas você tem uma série de exemplos, como o Rick Chester, que está aqui na live, que é um grande amigo e vendia água na praia, né? E trabalhava, por mais que eu acho que eu me esforçava muito, né? Ele se esforçava muito mais. Ele vendia água na praia, sem nada garantido, né? Debaixo do sol, e ele conseguiu chegar onde ele chegou. Então, por mais que seja mais difícil para alguns, é possível você melhorar um pouco. Então o ciclo infesto, né, é essa lógica onde a gente não faz mais que o combinado, a gente não cresce, a gente fala que a empresa que é o problema e não eu, e aí a gente acha que então com o problema a empresa não é meritocrática, eu tenho que fazer só o combinado, eu não cresço, recebo uma proposta de alguém, eu sou demitido, vou trabalhar em outra empresa, não faço mais que o combinado, e aí eu sempre acho que o problema está na empresa e nos outros e não em mim, tá? Então na maioria das vezes o problema está em você. E o terceiro aconselhamento de Napoleão Hill é respeite e persiga a lei do aumento dos lucros. Tá? Respeite e persiga a lei do aumento dos lucros. Então se a gente fosse pegar, por exemplo, o investimento em ações, né, e eu fosse... Ô Rick, estão precisando ir no Primocast, hein, Rick? A turma tá pedindo, o povo tá clamando você no Primocast. Aliás, gravamos um Primocast com o Roberto Justus na segunda-feira. Foi incrível, ele já chegou metendo pau na nossa recepção. Se vocês quiserem ver esse show, vocês assistam o Primocast. Foi muito divertido, né? E o Justus ensinou muita coisa pra gente, tá? Espero que vocês gostem. E aí, né? Respeite e persiga a lei do aumento dos lucros. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte,
Imagina que você investe em Itaúsa, né? Você compra ações de Itaúsa, e aí você compra em 2000. Nos anos 2000 você compra ações de Itaúsa, tá? As ações de Itaúsa, né? Elas rendem, né? Renderam, né? Sem dividendos, uma baita de uma grana. Uma baita de uma grana, tá? Até aqui. Vai ser uma baita de uma grana. Então, você investe uma grana em 2000 e essa grana ela multiplica até hoje, tá? O ponto Itaúsa é uma ação que paga muitos dividendos, tá? É uma ação que paga muitos dividendos. Sem dividendos, ela proporcionou um retorno de mais ou menos 15,5% ao ano, tá? De 2000 até aqui. Então imagina que a lógica era, se a conta não está errada, né? Se você investiu 10 mil reais em 2000, você teria mais ou menos hoje 27.503 reais, tá? 27.503 reais e 35, tá? Com dividendos, né, se você reinvestisse isso daqui, você teria 40 mil reais reinvestindo nos seus dividendos, né? Então, olha que interessante, né? Você ir além, você fizer como o Napoleão diz, respeite e persiga a lei do aumento dos lucros, né? Você ter uma diferença incrível só por você não só plantar e colher, mas sim por você plantar, colher e replantar. Então a lógica de você replantar é o que o Napoleão quer dizer, tá? É a lei de você respeitar e perseguir a lei do aumento dos lucros, né? Agora, olha que insight interessante. Tem uma pessoa aqui, ó, que acordou e falou: gosto de rir de vocês que pensam que vão ficar rico vendo live 5 horas da manhã. Vão viver. Né? Que é a mesma turma, o cara acordou e falou: tô loucão, tô bêbado e tal, tô loucão. Né? Qual que é a lógica? As pessoas, elas muitas vezes elas não são capazes de ir além do combinado, de agregar mais valor para os outros. Tá? Não são capazes de trabalhar um pouquinho a mais, de fazer algo a mais para crescer na vida, mas elas são capazes de fazer algo a mais para tentar estragar o sonho dos outros, né? Então olha como as pessoas são. Elas não conseguem ser motivadas pelo crescimento, mas elas conseguem ser motivadas pelo palco de possivelmente atuar como algo que inferiorizará a vida de alguém, já que a sua vida não pode crescer, né? Já que você não consegue crescer, você quer fazer com que os outros tentem se diminuir. Porque essa é a alegria de quem não consegue crescer. Essa é a alegria do pobre. A alegria do pobre é falar que o rico é ladrão. Não é? Pobre fala isso, né? Não, todo rico é ladrão. Mas ele adoraria ter dinheiro, né? Todo rico é ladrão. Mas eu gostaria de ter dinheiro. Então a pessoa pega... Então, por exemplo, tem um influencer, né, que chama... ele é o favelado investidor. Tá? Então, ele veio da favela e tal. E aí, o que acontece? Ele... né, geralmente, ele veio da quebrada, né? Ele fazia vídeo lá com uns tijolinhos atrás e tal. E aí tinha a galera da periferia que apoiava ele. Aí ele cresceu. Quando ele cresceu, a galera falou: nossa, olha que desumilde, ele não tá mais aqui na favela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então todo mundo passou a criticar o cara que teve sucesso. Sendo que todos esses caras queriam estar no lugar dele, né? Então, geralmente as pessoas, elas abominam o sucesso alheio, e isso daqui só significa que elas de verdade invejam o que essa pessoa tem. E o que eu percebi na minha vida, assim, eu conversei já com muita gente que saiu de baixo, cresceu, né? E conversei com gente que já nasceu também de cima e cresceu mais. Uma dessas pessoas, né, conversei com muitos bilionários, uma delas foi o Alexandre Birman. Eu estava numa live com ele às 5 da manhã, ele é um cara que acorda cedo, bilionário, né, dono da Arezzo. E aí, eu tava conversando com ele, eu falei: ô Ale, como que você faz, cara, pra diferenciar, né? Pô, às vezes é inevitável você sentir inveja, né? Pô, às vezes eu não quero sentir inveja, eu sinto inveja. Como que eu faço pra tratar isso? Ele falou: faça o seguinte, troque a inveja pela admiração. Então pare de invejar o que os outros têm, porque invejar significa que você não quer que o outro tenha o que você não tem, e passe a admirar o que ele tem. Logo você vai começar a buscar construir algo parecido. Não é? Então isso daqui foi muito importante. A entender que existe uma diferença entre invejar e admirar. Tá? Então as pessoas, elas muitas vezes,
elas querem o que você tem, mas elas preferem que você não tenha, né? Mas elas preferem não ter caso você possa deixar de ter o que você já tinha conquistado antes, tá? Então existe essa pequena diferença muito relevante. E aí eu vou contar uma história para ilustrar tudo isso daqui. Eu vou colocar aquela musiquinha que a Ká gosta para contar a história. Vou fechar os comentários e vou contar uma fábula aqui para vocês, para solidificar tudo o que eu falei hoje. Tá bom? Vamos nessa? Espera aí. Ó. Olha só. Um senhor chamado Fagundes tinha um grande barco, porém o barco havia sido herdado de seu pai. Tá? Então o senhor Fagundes tinha um barco, esse barco tinha sido herdado de seu pai, né? E o barco tinha vários problemas. Então a tinta estava descascando, a madeira estava completamente mofada, o motor estava destruído e tinha um grande buraco no meio do barco. Tinha um buraco. E aí, né, o Fagundes falou, poxa, vou dar um talento nesse barco. Ali contratou um marceneiro para trocar as madeiras do navio, né, que iam caindo, né, ali no mar, estavam caindo aos pedaços. Quando começou a trocar as madeiras, o marceneiro percebeu que tinha um furo. Aí o marceneiro veio e reclamou. E falou assim, pô, Fagundes, isso daqui vai comprometer a segurança, né? E foi embora. Aí o Fagundes foi e contratou um pintor para retocar, né, a tinta que até então estava desbotada no barco. Aí o pintor veio, chegando na hora combinada, ele levou a tinta, os pincéis e começou a pintar o barco com vermelho reluzente, né? Quando ele começou a pintar a parte de dentro do barco, ele viu que tinha um furo. O que ele fez? Pô, seu Fagundes, você tinha que ter contratado um marceneiro antes de chamar a gente aqui pro serviço, né? Aí ele foi embora e novamente deixou o Fagundes na mão. Aí o Fagundes chamou o mecânico. O mecânico, ele entrou no barco para mexer o motor, ele viu que o furo estava lá e mesmo não sendo pago para fazer isso, ele resolveu consertar de bom grado o furo. No outro dia pela manhã, os filhos do dono do barco, percebendo que o barco estava com o motor funcionando, eles foram direto para o leme e deram uma volta no mar. E aí, o Fagundes, ele percebeu que os filhos dele estavam dentro do barco, no mar, e ele se desesperou, que o barco estava com um furo, ele não conseguia avisar eles. E aí ele ficou, meu Deus, meus filhos vão morrer. E depois de algumas voltas, os filhos, eles desembarcaram, voltaram, e o Fagundes descobriu que o buraco tinha sido tapado por alguém que não tinha sido pago para fazer aquilo. O Fagundes mandou chamar o mecânico de volta e ele entregou uma quantia enorme de dinheiro para o mecânico. Aí o mecânico riu e falou, senhor Fagundes, o senhor já me pagou pelo conserto do motor. Aliás, essa quantia aqui estratosférica, né, vale o conserto de 7 barcos desse. E o Fagundes disse que realmente não vale o conserto do barco, mas vale a vida dos filhos dele. Então, você fez mais do que foi pedido e por isso eles estão vivos. Olha que história legal. Olha que história legal. A história do senhor Fagundes aqui. Muito legal essa história, né? E no geral, gente, a minha vida, ela se trata disso. Por exemplo, eu venho treinamentos, eu tenho muitos alunos, eu ganho bastante dinheiro, sou bem realizado no que eu faço. Mas, cara, eu faço 16 dias de live aqui para vocês sem cobrar um centavo. Sem cobrar um centavo. Quando eu vendo o meu treinamento, eu falo, gente, eu vou falar do meu treinamento agora. Quem não quer ouvir sobre isso, vai embora. O tempo todo. Então, gente, olha isso. Isso daqui é mágico. Eu faço isso, a minha vida, é isso que eu amo fazer. Caraca, eu faço isso de graça 16 dias. De graça, não cobro nada, não é? Então, cara, isso daqui é o Extra Mile. Entendeu? Isso daqui é Extra Mile. É eu acordar junto com vocês. É eu fazer junto com vocês. Eu sei que parece fácil às vezes de longe, né? Fazer o que eu faço, mas, cara, tem dias que tá muito difícil para você. Tem dias que tá muito difícil para você, tem dias que tá muito difícil, né, ao seu redor, tem dias que a sua família tá passando por problemas, tem dia que o seu trabalho tá passando por problemas, tem dia que você não tá bem, cara, né? E ainda assim você faz, tá? E então, gente, isso é o Extra Mile. É fazer mais que é combinado, fazer mais que lhe é pedido, tá? Poxa, é agregar valor de alguma forma para as pessoas, tá? De uma forma que elas não estejam esperando. Então, talvez muitos de vocês tenham acordado aqui no primeiro dia do desafio, né? E estão aqui no 9º dia já, estão vendo coisas começando a acontecer na sua vida. E quando terminar o desafio, os 16 dias,
sem ter pago um centavo, vocês vão pegar e falar, caraca, esses 16 dias mudaram a minha vida. E às vezes vocês não vão ter me pago R$1 por isso, mas a sua vida inteira vai mudar e tá tudo bem. Isso é Extra Mile. De alguma forma, fica uma gratidão. Né? Quando eu encontro as pessoas, eu viajo muito, né, fazendo eventos, palestras e tudo mais, e as pessoas, elas sempre lembram dos desafios, né, das pessoas que participaram. Então, gente, estou muito feliz, tá, de poder contribuir para vocês. Eu acho que a riqueza não está na colheita, ela está na produção. Tá bom? Ela está na produção. Então, eu espero que eu esteja produzindo e criando muito valor, muita riqueza na vida de vocês. Tá? Gente, frase do dia. Gostaria de pedir de verdade para vocês não perderem a disciplina e pedir para vocês compartilharem a frase do dia nos stories, dar um soquinho todo mundo que participou aqui. A frase do dia é simples. O homem que faz mais do que lhe é pago, em breve será bem pago pelo que faz, tá bom? E marca quem deveria ter participado da live de hoje e não participou. Tamo junto, turma. Um grande abraço e até a próxima.